Oi pessoal, se você chegou aqui e não me conhece, meu nome é Laura, eu sou farmacêutica, sou doutora em Biociências e Biotecnologia e especialista em microbiologia. Isso significa que eu sei falar de vírus e bactérias. Esse vídeo, apesar de muitas pessoas já terem falado e explicado o que eu vou explicar aqui sobre o artigo, em diferentes redes sociais, a gente resolveu explicar do nosso jeito, porque pode ser que vocês que nos seguem não sigam as outras pessoas que já explicaram tudo isso. E o artigo que eu tô falando é o artigo de cientistas de Harvard, que foi publicado na revista Science no dia 14 de abril de 2020, no caso, e que falava sobre a quarentena até 2022. Isso foi manchete em todos os lugares, todo mundo tá falando disso, todo mundo tava desesperado, e o link pra ele e pra todos os artigos que eu usei como referência pra falar tudo que eu vou dizer aqui estão aqui na descrição do vídeo. Antes de eu entrar no artigo em si, eu preciso esclarecer alguns pontos bem importantes para todo mundo entender a história. O primeiro deles é que toda vez que a gente aqui ou outro divulgador de ciência apresenta informações tiradas de um ou de vários artigos científicos, não é a gente falando. Não é a Laura, não é a Ana, não é o Átila, não é o Hugo. O que a gente faz é estudar e analisar criticamente os trabalhos e tirar deles as informações mais importantes para vocês entenderem o assunto todo. A gente está traduzindo o que os cientistas fizeram no estudo, o que eles encontraram de resultados, quais foram as conclusões deles. Essa é a nossa função. Não estamos aqui para dar a nossa opinião sobre as coisas. A gente está aqui para analisar as evidências científicas e ajudar vocês a entenderem o que elas significam. E eu achei muito importante começar dizendo isso porque a gente tem visto muitos divulgadores serem atacados publicamente por simplesmente fazer esse trabalho de tradução da ciência para termos que todo mundo consegue compreender. Então tenham isso em mente. Toda vez que alguma coisa é dita em canais de divulgação científica, não é o divulgador dizendo, é sempre ele traduzindo a informação de um artigo que chegou até ali. E o segundo ponto bastante importante é que esse artigo da Science, ele envolve um modelo matemático. Isso é muito importante ressaltar logo de cara, porque o modelo matemático, ele depende de dados e ele muda conforme os dados mudam. Esse modelo, ele é válido hoje, dentro do que a gente conhece hoje, com os números de teste que a gente tem hoje e com a falta de informações de como o vírus se espalha, como ele induz a imunidade nas pessoas e tudo que falta conhecer sobre esse vírus. Isso é válido hoje, dia 16 de abril, que é quando eu tô gravando. Se essas informações forem descobertas amanhã, né, o resultado do modelo muda totalmente, porque a gente tem mais informações para colocar dentro do modelo. E um outro ponto é que o modelo do artigo da Science, ele é um modelo feito com informações de um lugar, que no caso é os Estados Unidos, que era de onde os pesquisadores conseguiram tirar informações mais completas para construir o modelo. Então a gente não pode simplesmente pegar o que eles acharam, pegar as equações deles, por exemplo, e aplicar os dados aqui do Brasil. Não é assim que funciona. Eu preciso pegar dados do Brasil e construir um modelo para o Brasil. O que a gente pode fazer é um modelo parecido com o deles pra gente. Mas a gente não pode simplesmente pegar os dados deles e transpor direto pra gente aqui, tá? Essa história de modelo, ela parece um pouco complicada de entender. Então, eu vou usar a analogia de comida, que é a nossa favorita aqui. E todo mundo compreende comida porque todo mundo come. Então, vamos pensar assim. Se você pega uma receita de bolo e ela diz 3 ovos, 2 xícaras de farinha, 1 xícara de açúcar, 1 colher de sopa de fermento. Mistura tudo numa tigela, põe pra assar por 20 minutos a 180 graus. É fácil você seguir essas instruções, porque tem a quantidade exata, tem a forma como você tem que misturar e tem a temperatura e o tempo que ela vai ficar no forno, certo? Agora, se você pegar uma receita que diz assim, 3 a 4 ovos, 2 xícaras se for farinha branca, 1 xícara e 1/4 se for farinha integral, 1 xícara se for açúcar cristal, mais meia xícara se for açúcar mascavo, uma pitada de fermento, assim forno médio. Eu misturo tudo na tigela, eu bato na batedeira, eu bato no liquidificador, eu coloco 3 ou 4 ovos. Como que eu sei quantos ovos eu coloco nessa receita? O açúcar cristal e açúcar demerara é a mesma coisa? Porque eu tenho demerara em casa, mas eu não tenho cristal. E quanto é uma pitada de fermento, né? O dedo de alguém é igual ao dedo do outro? Quanto que eu consigo pôr? Qual que é a temperatura do forno médio? Com quanto tempo eu deixo assando? Então, essa segunda receita, ela tem muitas informações faltando, várias informações que você não tem. Essas informações
informações a gente chama de variáveis. Então, quanto mais variáveis estiverem faltando, mais resultados diferentes a gente pode ter para a mesma receita. Então, por exemplo, se eu der essa receita para duas pessoas diferentes fazerem, elas podem pegar as instruções e fazer bolos completamente diferentes, porque elas vão tentar preencher as informações que faltam com o conhecimento que elas têm. E nos modelos matemáticos para a Covid-19, a gente está justamente no cenário dessa segunda receita, porque a gente tem várias informações faltando. A gente está aprendendo as coisas sobre o vírus ao mesmo tempo em que ele se espalha pelo mundo. Então é muito difícil a gente conseguir ter todas as informações necessárias ao mesmo tempo para lidar com a situação. Então aí, diante disso, se a gente tem muitas informações faltando, por que a gente então está fazendo um modelo matemático com tanta informação que não tem, né? Isso não vai atrapalhar as coisas? Então, mesmo faltando informações, esses modelos, eles nos ajudam a entender como é que o vírus está se comportando agora e ajudar a gente a prever ações que a gente pode fazer, como a gente deve agir para conter o espalhamento dele. E mais importante, na verdade, esses modelos, eles nos ajudam a entender quais informações são mais importantes e que estão faltando, para a gente poder construir um modelo melhor a partir disso. E aí, a partir desse modelo melhor, a gente tem uma tomada de decisão melhor. E aí tem uma ação de controle da pandemia muito mais efetiva. Então, esses modelos, mesmo com várias informações ausentes, eles são muito necessários para a gente conseguir entender esse momento que a gente tá e ajudar a entender o que realmente falta, onde eu devo direcionar os meus esforços de ciência para buscar as informações mais importantes que estão faltando para eu entender de uma forma completa. Então, eles são necessários, porém eles precisam ser interpretados com muita cautela. E é isso que a gente vai fazer agora, tá? Qual que é o primeiro princípio desse estudo? Essas projeções, como eu falei, elas foram feitas com base num histórico dos Estados Unidos de outros coronavírus humanos que causam um resfriado comum. Então, é muito comum a gente ter resfriado causado por coronavírus. É um vírus que causaria sintomas leves. Os vírus que eles usaram é o HCOV OC43 e o HCOV HK1. Para facilitar minha dicção aqui, eu vou chamar de 43 e HK só para facilitar, tá? O SARS-CoV-2, que é o novo coronavírus, o causador da Covid, ele é fisicamente mais parecido com o SARS-CoV-1, causador da SARS, lá no começo dos anos 2000. Mas o comportamento dele, como que ele passa de uma pessoa para outra, é muito mais parecido com o 43 e o HK. Por isso que eles usaram esses vírus para fazer o modelo e não o SARS-CoV-1. A partir daí eles criaram um modelo com várias equações matemáticas para projetar como que acontece a disseminação do SARS-CoV-2, com base nas informações que eles tinham do 43 e do HK. Por que foi feito um modelo matemático usando esses outros vírus? Porque a gente ainda não conhece o SARS-CoV-2, ele é muito novo, como você já sabe. Então a gente precisava olhar para trás, para vírus que a gente já conhecia, para fazer o que a gente tem agora. Esse é o primeiro princípio, então. A gente usou dois vírus que já eram conhecidos. O segundo princípio é assim: como é formada e quanto tempo dura a imunidade que o nosso corpo desenvolve contra o SARS-CoV-2 é uma informação que a gente ainda não tem. A gente sabe que a imunidade contra o 43 e o HK dura pouco, no máximo 1 ano. E a gente sabe também que a imunidade contra o SARS-CoV-1 dura até 2 anos. Então, com essas informações, os autores eles simularam alguns cenários em que a imunidade do vírus SARS-CoV-2 duraria até 1, até 2 ou mais de 2 anos. E eles também consideraram que a transmissão seria sazonal, ou seja, ela aconteceria em determinadas épocas do ano, como acontece com a gripe. Então ela vai e volta todo ano, diferente da SARS, que foi controlada e sumiu. A gente não teve mais casos registrados de SARS depois que a epidemia de 2002, 2003 foi controlada. Tá? Bom, e qual que é o último ponto importante que os autores consideram nesse estudo? É que as ações de distanciamento social, elas são muito eficazes para controlar a transmissão do vírus e fazer o tão falado achatamento da curva, que é evidenciado pelo exemplo que a China deu logo no começo da pandemia. Então, aqui a gente está falando de diminuir a velocidade de transmissão e não impedir que a pandemia como um todo aconteça. Então, o achatamento da curva é isso. Eu faço um isolamento a ponto de que a velocidade de transmissão do vírus é muito mais lenta e eu não sobrecarrego o meu sistema de saúde. Então isso já está sendo bem evidenciado que isso funciona com base em diversos exemplos ao redor do mundo e vários estudos científicos. Bom,
Beleza. Agora, a gente pode ir lá para os achados do estudo de acordo com o modelo que eles fizeram. Não esquece disso, é de acordo com o modelo, tá? Qual que é o primeiro achado? O vírus conseguiria se proliferar em qualquer época do ano. Na simulação que eles fizeram, o inverno teve mais casos do que as outras estações, porque por conta daquela questão da gente ficar sempre muito mais perto, em lugares mais fechados dentro do inverno, e isso facilitar a transmissão do vírus de pessoa para pessoa. Mas eles tiveram registro de casos em todas as estações do ano. Isso é importante para a gente se preparar para a possibilidade dele não atacar só no inverno, como a gente espera para a gripe. Então pode ser que ele continue se espalhando, independente da época do ano que a gente tá. E aí, qual que é o segundo achado? Se a imunidade ao vírus não for permanente, como já não é para os outros coronavírus, ela dura só por um período, provavelmente o SARS-CoV-2 vai entrar numa circulação regular, causando surtos anuais, bianuais ou aleatórios nos próximos 5 anos. Essa variação de tempo de acontecer todo ano, a cada 2 anos, ou em tempos aleatórios, vai depender de quanto tempo dura essa imunidade, que a gente ainda não sabe. Então, quanto menos tempo durar a imunidade contra o vírus no nosso corpo, mais rápido a gente vai ter um novo surto. Qual que é o próximo achado? O distanciamento social intermitente, ou seja, fecha um pouco, abre um pouco, fecha um pouco, abre um pouco, fecha um pouco, abre um pouco. Ele pode manter a demanda do sistema de saúde no limite atual, ou seja, a gente não vai mexer no sistema de saúde que a gente tem agora, a gente não vai aumentar a nossa capacidade de atendimento. Então, se a gente não vai conseguir fazer isso, a gente vai ter que fazer essas aberturas e fechamentos de tempos em tempos. Só que para isso a gente vai precisar de uma vigilância generalizada para determinar quais e quando as medidas de distanciamento vão ser aplicadas. Isso tudo para evitar a sobrecarga dos sistemas de saúde e do sistema funerário. A gente vai precisar continuar testando as pessoas para ver se os casos aumentam ou diminuem, e aí com isso a gente vai determinar, olha só, agora fica todo mundo em casa. Não, gente, agora pode sair. Olha, não, vou voltar a ficar em casa. Então, a gente precisa testar todo mundo para garantir que a gente tem um controle de como as coisas estão acontecendo, e aí conseguir determinar quando fica, quanto tempo fica, e ter um controle maior da situação. Qual que é a outra conclusão deles? Novos tratamentos, novas vacinas e medidas de rastreamento intenso dos contatos de uma pessoa doente e quarentenar esses contatos, né? Ou seja, colocar esses contatos em isolamento por 14 dias para ver se eles não vão desenvolver nenhum sintoma. Isso pode aliviar a necessidade do distanciamento social rigoroso para manter o controle da epidemia. Na ausência dessas intervenções, ou seja, se elas não existirem, ou seja, se a gente não tiver vacina, não tiver remédio, se o isolamento dos casos suspeitos não for feito de forma rigorosa, aí nesse caso a vigilância e o isolamento, distanciamento social intermitente, que é aquele abre um pouco, fecha um pouco, pode ser necessário até 2022. Lembrando que pode ser que daqui a 10 dias, um mês, essas coisas mudem de figura, eu já vou explicar melhor. Então veja, pode ser que a gente precise realmente aumentar o isolamento até 2022 se não tivermos nenhuma outra medida descoberta no momento, se a gente não fizer nada, se a gente não aumentar a capacidade de atendimento dos hospitais, se nenhum medicamento for descoberto, se nenhuma vacina entrar em teste. Se nada disso acontecer, a gente vai precisar fazer o isolamento e distanciamento intermitente até 2022. Então, o cenário é esse. Da mesma forma que o artigo que deu o que falar na live do Atila, onde ele falou que projetava 1 milhão de mortes para o Brasil, aquele estudo era da Imperial College London. Eles faziam a projeção do número de mortos nos diferentes cenários se nada fosse feito. Então, era assim, olha só, gente, se a gente ficar aqui esperando o vírus se espalhar e esperando todas as pessoas ficarem doentes, esse é o número de pessoas que vai morrer. Porém, quando as medidas começam a ser tomadas, esse número diminui, obviamente, porque a gente está tomando medidas de controle. Então, da mesma forma, se nada for feito, distanciamento até 2022, com base nesse modelo para os Estados Unidos. Porém, se várias coisas forem feitas, isso vai mudar. Bom, então, qual que é a conclusão disso? Os autores não deram assim uma sentença, fica aí todo mundo em casa até 2022, valeu, falou, foi embora. Não, eles mostraram um cenário em que nada fosse feito do diferente que temos até agora. E a gente sabe que isso não vai acontecer porque a gente tem diversos cientistas ao redor do mundo trabalhando intensamente para que isso realmente não seja como está agora. Então, essas medidas de isolamento social, de vai e volta, seriam necessárias para manter os nossos sistemas de saúde e funerário dentro de um funcionamento adequado. A gente tem que lembrar que não é só cama e equipamento, porque cama e equipamento a gente compra. Tem os profissionais de saúde que trabalham na área. Desde o faxineiro do hospital até o médico, todas essas
pessoas são importantes dentro do hospital para manter o funcionamento completo. Se esses profissionais ficarem doentes ou sobrecarregados com o volume de trabalho ou ainda morrerem da própria doença, a gente já diminui o número de pessoas que a gente consegue tratar. E o profissional de saúde não tem como a gente simplesmente fabricar ou comprar de uma hora para outra. E aí também a gente tem que lembrar que não tem só doente de Covid para tratar. Então os hospitais não vão estar só disponíveis esperando as pessoas com Covid chegarem. Todas as outras doenças continuam rolando por aí. Qual que é o resumo do rolê? Os autores, eles não sugerem a necessidade de quarentena até 2022. Esses modelos que eles construíram mostram que se a gente conseguir aumentar a capacidade de atendimento nos hospitais, essas medidas de isolamento podem ser mais de boas e mais espaçadas para evitar a sobrecarga da rede assistencial. Então, esse é o ponto principal da discussão. Eles giram tudo em torno do qual é a nossa capacidade de atendimento. Se a nossa capacidade de atendimento é aqui e ela não vai mudar, então pode ser que a gente precise aumentar o tempo que a gente fica em isolamento. Se a gente conseguir transpor a nossa capacidade de atendimento para cá, essa necessidade de isolamento vai ser menor. Então, tem muitas variáveis para a gente considerar aqui. E se nesse meio tempo surgir um tratamento específico para Covid ou a gente conseguir ter uma vacina em tempo recorde, todo esse cenário vai mudar. E aí pode ser que a gente nem precise mais de isolamento ou ele vai ser bem espaçado um do outro. Essa é a primeira conclusão e ela é bem importante porque ela dá uma ideia de como a gente tem que agir, onde a gente tem que mexer para mudar esse cenário. E os autores mostram que os dados deles estão de acordo tanto com outros modelos, quanto com dados lá da pandemia de gripe de 1918. Então, com isso, a gente pode concluir que o modelo foi bem feito. E por ele estar publicado numa revista como a Science, a gente também já tem ideia de que ele foi bem avaliado, bem revisado. Então, tudo que ele está dizendo tem algum sentido científico. Bom, a outra conclusão é mais rápida. Em todos os cenários que eles testaram, o fator mais importante que estava faltando e que mudava todas as coisas, mudava o tempo de isolamento, o tempo entre um surto e outro do vírus, era a imunidade. Como o nosso corpo desenvolve imunidade ao vírus e quanto tempo ela dura. É a descoberta mais importante que a gente tem que fazer agora. Não é uma coisa tão simples de ser feita, ainda mais se a gente não conseguir testar e acompanhar as pessoas que se recuperaram da doença, mas é ela que vai nos dizer qual dos cenários é o mais provável para a gente enfrentar nos próximos anos. Então, qual é a conclusão geral? Com todas as limitações que esse estudo tem, o modelo serviu para dizer onde a gente tem que investir nossos esforços científicos no momento. É em aumentar nossa capacidade de atendimento hospitalar e em saber mais sobre a imunidade e quanto tempo ela dura para conseguir entender como as coisas vão acontecer. E a partir disso, os governos vão ter que trabalhar para usar o isolamento dos doentes ou dos casos suspeitos, mantendo as limitações de viagem e tendo mais ou menos medidas de isolamento e distanciamento social. Ao mesmo tempo, eles vão precisar investir em testar o máximo de pessoas que puderem, além de financiar pesquisas que estejam tentando desenvolver novos testes mais baratos, mais rápidos, para ajudar no processo, e as pesquisas que estão investigando essa história toda da imunidade. Moral da história. Os modelos matemáticos da pandemia, eles são super importantes para guiar as nossas ações, mas a gente tem que sempre olhar para os resultados com bastante calma e bastante cuidado. As conclusões desse tipo de estudo, elas podem mudar de uma forma muito rápida, conforme vão mudar as variáveis e conforme a gente conhece mais a doença. Então, como eu falei, eu tô gravando esse vídeo dia 16 de abril de 2020. Pode ser que daqui a 10 dias ou daqui a um mês, mais informações sobre a imunidade do vírus seja descoberta. E aí, o resultado do modelo vai mudar. Mas, por hora, isso é o melhor que a gente tem. É o melhor que a gente tem para guiar as nossas ações nesse momento. Mesmo que seja um modelo baseado em um país, ele serve para ajudar todos os outros países a orientar suas ações e saber onde e como a gente tem que investir os nossos esforços, tá? Eu espero ter esclarecido essa história toda. E se ficou ainda alguma dúvida, deixa aqui nos comentários ou manda um e-mail pra gente. nuncaviumcientista@gmail.com, que a gente responde assim que possível. É isso por hoje. Todas as referências desse vídeo estão aqui na descrição e a gente fica à disposição para mais esclarecimentos. Beijo, tchau! Ana tá aqui representada.